Bom dia para todo mundo. Muito legal aqui a aplicação, né? E como hoje eu vou falar sobre a integridade, que tem que ver com verdade, com honestidade também, há uma aplicação que a gente pode fazer aqui, porque se não fosse levado em consideração a verdade, a honestidade, a integridade, eles nunca conseguiriam chegar ao objetivo. Imagina se o líder ali lhe desse uma ordem que não fosse verdadeira, né? Então eles nunca iam alcançar o objetivo, ou se aqueles que estão ali em cooperação, um deles desejasse não executar honestamente a ordem que tinha sido dado. Fala para chegar para frente, ele chega para trás. Fala para, não é mesmo, dar um passo para a esquerda, ele vai para a direita. Ou seja, sem que isso ocorresse, também não se chegaria ao objetivo proposto ali. Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da integridade. E como eu disse para vocês, essa palavra integridade, eu tive assim pesquisando, e eu percebi que ela vem do latim, e ela tem um significado de inteireza, de algo que é completo. A palavra integridade, de integral. Então, a gente pode assim, mais ou menos imaginar que se nos falta a integridade, nós estamos incompletos. Entende? Pensa numa peça de quebra-cabeça, por exemplo, e algumas peças estão ali faltando. Ela não está íntegra, ela não está completa. Ela fica assim, então, portanto, comprometida, não é? Então, a palavra integridade, como eu disse, ela tem que ver com justiça, ela tem que ver com verdade, com honestidade, tá certo? Esse é um conceito e a definição dessa palavra. Eu peguei hoje pela manhã, quando eu estava assim, dando as últimas pinceladas, pensando no que eu iria falar, eu me lembrei, eu estou lendo esse livro aí, ele é um livro fantástico, ele tem muitos detalhes sobre o surgimento da igreja. É uma leitura assim um pouco longa, né? Um livro grosso, mas você tem tantos detalhes assim interessantes de Deus conduzindo o surgimento da igreja que é impressionante. E aí eu me lembrei, que há uns 15 dias atrás, eu li nesse livro essa experiência que tem algo relacionado com a honestidade e também com o surgimento da igreja. E aí eu vou colocar isso para vocês aqui para, de repente, quem não conhecia esse detalhe, ampliar um pouco o seu conhecimento sobre o surgimento da igreja, inclusive. O livro ele conta, e eu já tinha ouvido falar dessa história, mas não com esses detalhes, que José Bates, ele era um capitão de navio, e ele havia recebido a mensagem milerita, e ele se tornou um dos grandes arautos, né, da pregação ali do evangelho. E uma vez, ele tentando expandir a proclamação dessa mensagem, ele visitou pela segunda vez a cidade de Battle Creek. E quando ele chegou ali, imaginando uma estratégia para iniciar o seu trabalho naquela cidade, ele orou a Deus e ele pensou uma maneira que Deus pudesse abrir uma oportunidade para ele pregar o evangelho. E aí ele teve uma luz, o Espírito Santo tocou o seu coração e disse para que ele perguntasse sobre o homem mais honesto da cidade. E ele foi então até uma agência do correio, que tinha ali, e ele perguntou assim, eu queria saber quem é o homem mais honesto da cidade. E aí alguém disse para ele, olha, o homem mais honesto é David Hewitt. Esse é o homem mais honesto que a gente tem nessa cidade. E ele foi atrás desse homem, imaginando que se fosse uma pessoa íntegra, honesta, de fato ele teria uma inclinação para ouvir a mensagem. E exatamente isso aconteceu. Este homem era um líder dedicado, presbiteriano, mas que estava à procura de nova luz dentro da palavra de Deus. E ele começou então a dar estudos bíblicos para ele, para sua esposa. Ali se tornou um pequeno ponto de pregação, de muitas pessoas começaram a vir, e futuramente surgiu uma igreja a partir do lar daquele que era o homem mais honesto da cidade. Interessante esse caso, né? Eu li também ontem uma história que ocorreu, e elas acontecem assim eventualmente, tornam-se até assim divulgados na mídia, né? Mas esse caso aqui, interessante, aquele senhor que aparece em pé ali atrás na foto, ele é um funcionário da companhia elétrica ali do estado do Paraná. E ele recebeu uma ordem para ir até aquela casa, você vê um lugar muito simples, muito humilde, e para cortar a energia elétrica, porque eles estavam realmente em débito ali com a sua conta de luz.
E quando ele chegou lá, ele ficou já um pouco assim comovido de ver ali aquela família, com aquelas 3 crianças e tal, mas era seu dever e ele os avisou: olha, eu vou cortar a energia elétrica por falta de pagamento e tal. E aquela senhora ali do meio, ela disse assim: olha, realmente nós estamos com algumas dificuldades, costumamos pagar nossas contas em dias, mas a gente está com uma dificuldade, mas hoje tem um dinheiro para entrar e nós vamos fazer o acerto hoje. O homem, mesmo comovido, ele falou assim: olha, mas é minha função, meu trabalho, eu tenho que desligar, mas se você fizer o pagamento hoje, eu vou receber uma notificação imediatamente, e na hora que receber, eu venho e faço a religação da luz. Aí, quando ele estava saindo, aquelas crianças ali foram até perto dele e pediram: olha, o senhor não tinha R$1 aí para dar para cada um de nós, não? Aí ele pegou a mão assim, enfiou no bolso, olhou, ele não tinha R$1 para dar para cada uma delas, mas ele tinha R$5. Era a única nota que ele tinha. Aí ele pegou e deu os R$5 para aquela criança ali. Interessante que mais tarde, de fato, eles pagaram a luz, ele recebeu a notificação e voltou ali para fazer a religação. Mas a história viralizou, você depois pode pesquisar e ver na internet, por quê? Um daqueles meninos ali, que tinha 11 anos de idade, ele veio com R$2 e devolveu. E aí ele ficou assim intrigado: mas por que você está me dando esse dinheiro? Não, porque a gente pediu R$1 para cada um, o senhor deu R$5, então esse daqui é o troco e a gente está te devolvendo. E ele ficou assim comovido com aquilo, não é? E depois percebeu-se pela história e testemunhos de vários vizinhos que essa era uma família muito honesta, pessoas simples, lutavam com dificuldade, mas elas eram muito corretas, né? E essas histórias se multiplicam. Por exemplo, eu vi a história dessa moça aí nos Estados Unidos, daí uma loja Goodwill, que é uma loja assim, tipo como se fosse um brechó, né, para ajudar pessoas. Eles recebem algumas doações, vendem, revertem para caridade e tal. E essa moça que estava, me parece, começando o trabalho dela ali, ela uma mãe solteira, com alguma dificuldade, conseguiu esse emprego, estava feliz. E aí o que aconteceu? Quando ela foi arrumar ali umas caixas de roupas e tal, ela encontrou num paletó $42 mil, imagina só. É algo assim, né, que hoje vale mais de R$200 mil aí. E ela encontrou, não tinha uma câmera filmando, não tinha ninguém por perto, mas a sua consciência lhe dizia que aquele recurso não lhe pertencia. E aí não foi difícil, porque havia ali outros indicativos de quem era o dono, e ela então se dirigiu, não é mesmo, para o gerente aí dessa rede, e comunicou o fato e disse para que eles procurassem o dono, e realmente o dono foi encontrado, não é mesmo, recebeu esse valor, e ele deu até um donativo. Esse daí não é o dono, é o vice-presidente da Goodwill, né, que está ali entregando uma bonificação pela honestidade que ela havia demonstrado, não é? Tem aqui um último caso que eu também olhei ontem, alguém que estava caminhando de noite assim, ele era um cortador de cana, e ele passou e olhou assim na calçada e viu uma cena parecida com essa daí, ó. Uma carteira, tinha mais de R$8 mil ali dentro, você acredita nisso? E estava ali, na rua, e ele pegou, e ele conseguiu identificar ali o documento que também estava, e ele não esperou, ele não conseguiu esperar nem o dia seguinte. Já na madrugada ele foi atrás do dono e devolveu então essa quantia. O dono ficou assim impressionado que isso daí houvesse acontecido, né? Eu encontrei esse pensamento aqui que diz assim: olha, se o indivíduo é íntegro, nada mais importa. E se o indivíduo não é íntegro, nada mais importa. Fala muito, né, esse texto aí, interessante esse pensamento aí. Quando a gente fala de integridade, nós estamos falando da capacidade de agir de acordo com os princípios bíblicos, especialmente aqui nessa instituição, uma instituição cristã, nós estamos falando a respeito disso. E essa conduta pessoal, nosso comportamento, ele deve estar, portanto, baseado nos padrões éticos, morais, sociais e espirituais da organização. Então, nós fazemos parte de uma estrutura espiritual, nós temos por princípio a palavra de Deus, e ela nos ensina
não é mesmo, padrões éticos, morais, sociais, que nós queremos ver reproduzidos dentro desse ambiente, nos nossos relacionamentos, nos nossos comportamentos. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Olha só, integridade, alguém disse, não é aquilo que você demonstra quando você está sendo observado, mas é aquilo que você faz quando você está sozinho. Isso é integridade. Se você mantém um comportamento porque tem uma câmera que está te filmando, deixa que eles vejam como que eu ajo, não é? Ou porque está perto do seu chefe, ou porque de repente tem alguém ali que possa depois falar bem de você e você atua como se fosse um artista, né? Mas Deus sabe exatamente que a verdadeira integridade é aquilo que você fará quando está sozinho. Ninguém observa, só os céus, os anjos, eles estarão tendo consciência disso daí. E aí é um texto na Bíblia, eu trouxe aí a minha Bíblia, mas este é um texto muito conhecido, e diz ali que havia na terra de Uz, né, um homem, está falando obviamente de Jó, e diz a Bíblia que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e ele se desviava do mal. O céu observa a experiência de Jó, porque havia ali um homem íntegro, era um homem que temia Deus, ele se desviava do mal. Então, quando os olhos de Deus passaram ali, por aquela terra, ele observou a experiência de Jó, um homem íntegro. E quando os olhos de Deus passam aqui pela Associação Catarinense? Quando passam ali pelas salas da secretaria, dos departamentos que aqui funcionam, não é mesmo? Dos pastores que aqui estão, dos administradores departamentais, seja lá quem for, os olhos de Deus passam por aqui. E será que ele observa ali a um homem, a uma mulher, a alguém que é íntegra, que é temente a Deus, que se desvia do mal, que tem um caráter, não é mesmo, puro, que está buscando na palavra de Deus, não é mesmo, essa santificação? Esse outro pensamento aqui diz assim, olha, contrate o caráter e treine as habilidades. Ou seja, num processo de seleção, esse daqui é um camarada, um empreendedor e tal, ele está dizendo aqui que muito mais importante é você olhar o caráter e depois você treina as habilidades dessa pessoa. E a associação, inclusive, tem levado isso muito a sério, porque a gente tem, entre as habilidades procuradas naqueles que devem compor o quadro, por exemplo, dos funcionários, a gente tem olhado para o caráter, a fidelidade dessa pessoa, qual é o envolvimento dela com a igreja, sua liderança, sua contribuição que ela tem dado ali. E eu devo dizer a vocês que, inclusive, já perdemos algumas pessoas com habilidades melhores do que aquelas que contratamos. Porque nós olhamos mais para o caráter, não é mesmo, para a experiência vivida ali, pelo grau de fidelidade demonstrado antes de ser aqui um funcionário. E a gente já tem feito algumas escolhas exatamente nessa direção. Então, esses são os indicadores, né? A integridade demonstra uma conduta adequada com os superiores, colegas, liderados, tratando as dúvidas, conflitos, alguma situação assim que não está muito clara, diretamente com as pessoas envolvidas. Isso é integridade. Sem distorcer informações, sem parecer favorecer o meu relato, a minha história, mas contando exatamente o que aconteceu, né? Sem promover intrigas, gerar situações constrangedoras, diminuir ou prejudicar, né, uma outra pessoa. Apresentando aí uma postura moral, social, espiritual coerente com os princípios bíblicos, tendo um comportamento ético que não visa benefícios próprios ilícitos. Rui Barbosa, né, tem um pensamento assim, não é exatamente nessas palavras que eu vou colocar agora, mas ele diz que de tanto multiplicar assim a maldade, né, a desonestidade, uma conduta do homem nos dias em que ele vivia, chegaria um momento em que as pessoas teriam vergonha de serem honestas. E parece que esse dia chegou, né? A gente vive num mundo tão corrupto, corrompido, não é mesmo, em que as pessoas elas comprometem o seu comportamento ético, buscando benefícios próprios que são ilegais, que são imorais, não é mesmo, antiéticos, mas a gente precisa, especialmente como uma igreja portadora de luz, não é mesmo, estar em harmonia com o que diz a Bíblia, o manual da igreja, os regulamentos eclesiásticos,
não é mesmo, da nossa instituição. Integridade em tudo, não é algo assim tão fácil, né? A gente precisa, obviamente, de Deus em cada parte da nossa vida e também para desenvolvermos isso daí. Porque a nossa natureza é corrompida, né? E para nós, então, as conversas com os colegas, a integridade aí na postura para com os colaboradores, né? Ao pegar algo emprestado, será que eu devolvo isso? Eu faço de conta que esqueci para me apropriar daquilo ali, né? Por mais simples ou não que seja isso. No uso do nosso tempo, né, em todos os momentos, mas especialmente nas horas de trabalho, nas atividades que eu faço, não estou eu envolvido, não é mesmo, com outros interesses durante o tempo de trabalho e que eu esteja deixando de ser íntegro. Tudo isso são aspectos que envolvem a integridade, né? Com o patrimônio e recursos da igreja, os materiais, enfim, não é mesmo? Como eu administro, como eu uso, como eu lido com isso daí. Há integridade ou não nesse aspecto. Ao receber, né, um troco indevido e aquilo parecer me favorecer, como é que eu lido se isso ocorre comigo, né? Ao encontrar um objeto, né, será que eu tento de tudo fazer para que ninguém perceba que eu encontrei aquilo, para que, né, não chame a atenção de que o verdadeiro dono tome conhecimento disso? É integridade ou não? Ao efetuar a venda de alguma coisa, né, eu tento ali esconder, ocultar para levar uma vantagem, prejudicando assim a outra pessoa, é algo que também a gente deve levar em consideração. E aí, queridos, eu quero ir caminhando aqui para o final, citando de novo esse texto, é um texto também que eu gosto muito, e ele diz assim que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para que estejam com ele. Os que andam num caminho reto, diz ele, esses me servirão. Lembra lá, Deus olhou para a terra onde estava Jó. E agora ele diz aqui de novo, meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ao olhar ele aqui para nós, ele poderá encontrar pessoas que estão sendo fiéis, que estão desenvolvendo, não é mesmo, essa habilidade. E eu li num texto, num livro do pastor Pedro Apolinário, ele conta uma experiência ali de uma família, de um grupo de jovens. Eles foram submetidos a um teste sem que eles soubessem, e eles foram colocados durante 3 meses num ambiente de trabalho. Eles não sabiam que estavam sendo testados e havia várias armadilhas assim propositais para que eles pudessem ser desonestos. E observou-se muita desonestidade naquele período de teste de 3 meses ali. Mas interessante que depois, o pastor conta ali no seu livro, Temas do Meu Arquivo, é o nome do livro, eu acho. Aí ele pega e diz que eles foram participar de um clube de escoteiros, ali envolvidos durante 3 meses também. E ali se ensinava, de alguma forma, alguns valores, né, como a honestidade. E aí depois eles foram submetidos de novo a mais 3 meses de teste. Impressionante que havia tido mudanças drásticas ocorridas para melhor durante aquele período de orientação, de convivência ali com o escotismo, né? Aquilo havia trazido uma contribuição. Então ele demonstra ali, com base em algumas pesquisas, que inclusive a honestidade ela é algo que pode ser desenvolvida. Talvez tenhamos vindo de um lar, de um ambiente, de uma sociedade, não é mesmo, que esses valores não eram praticados. Mas a gente pode aprender sobre as bênçãos de Deus, principalmente, a desenvolvermos a honestidade. Este é o último texto que eu também peguei do Espírito de Profecia. Ellen White diz assim, olha, lidai honesta e justamente no presente mundo mal. Hoje, né, no agora. Alguns serão honestos quando veem que a honestidade não porá em risco seus interesses mundanos. Todos, porém, quantos procedem segundo esse princípio, terão seus nomes apagados do livro da vida. Nós devemos cultivar estrita honestidade. Cultivar, tá vendo? Essa ideia é algo que pode ser desenvolvido, o processo da santificação. Não podemos passar, ali está um erro ali, pelo mundo senão uma vez. Portanto, todo passo que damos deve ser dado no temor de Deus e com a atenta consideração.
Então eu acho que é algo que merece aqui a nossa reflexão, não apenas por questões profissionais, mas sobretudo porque envolve a nossa salvação. É um assunto que tem que ver com a eternidade. E nós não teremos uma segunda oportunidade de vida para desenvolvermos esses princípios éticos, a honestidade, o respeito, a integridade, não é mesmo? Isso é algo que a gente precisa assimilar, desenvolver e praticar na oportunidade que Deus hoje tem nos dado. Pense em maneiras que você possa cultivar. Se você já tem procurado, não é mesmo, se submeter à ação do Espírito Santo e tem trabalhado isso, prossiga, não é mesmo? Amadureça ainda mais este aspecto. E se alguma coisa, não é mesmo, o Espírito Santo vai lhe mostrando que você precisa melhorar, que você esteja aberto, e eu também, a todos nós, não é mesmo, para que o Espírito de Deus trabalhe e nós possamos demonstrar no nosso comportamento, no nosso agir, não é mesmo, quando estamos sendo observados ou não, a verdadeira integridade e honestidade que os olhos de Deus procuram sobre a terra. Que eles possam achar em mim e em você pessoas que estão andando no caminho reto e que sirvam ao Senhor e que, inclusive, perpetuem a sua vida na eternidade. Não é mesmo? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração? Querido Deus, nós hoje falamos aqui a respeito de um outro assunto importante e nós precisamos do Espírito Santo para que ele possa moldar o nosso coração, trabalhar em nosso ser, de maneira que venhamos, ó Deus, a viver aquilo que o Senhor idealiza para cada um de nós. Hoje nós falamos sobre a integridade, a pureza, a honestidade, a verdade. São itens relacionados entre si. Eles estão presentes na figura de Jesus e que ao contemplarmos, ao nos relacionarmos com Cristo, nós possamos reproduzir isso também na nossa vida, aqui no ambiente de trabalho, na nossa casa, nos nossos negócios, enfim, em toda e qualquer situação em que estivermos envolvidos. Nos ajude, ó Deus, a olharmos para nós mesmos e percebermos que em algum ponto desse, que o Teu Espírito tenha tocado o nosso coração e que possamos de repente desenvolver um pouco mais, que o façamos para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, nos dê um dia feliz na Tua presença, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.